noite. Hoje só me engano. Vou abrir o microfone, hein? Voltando aqui ao som de Love Buzz. A Nami tá pedindo pra aumentar, porque ela gosta muito desse som. Eu gosto muito. Love Buzz, que é uma música que é cover, não é do Nirvana. Sabia dessa? Não. Então daqui a pouquinho eu comento mais sobre ela. Mas os blocos hoje estão curtinhos, porque a gente tem muita coisa mas bacana antes pra de a gente falar. começar, eu preciso mandar um beijo especialíssimo. Nosso hater, né? O nosso hater! O nosso hater, cara, só tem hater, como diz a Dani Ramos. O nosso hater, só tem hater quem é muito famoso, entendeu? Quem tá arrebentando, O nosso hater faz questão de esperar o nosso programa começar pra ligar pra cá pra dizer que é uma porcaria. É muito Cara, amor, muito ótimo, né? obrigada. Nossa, cara, chega, sabe? Então, é uma comoção. Falem mal, mas falem de mim. Exatamente. Um beijo pra você, querido, que sempre Valeu, desliga meu na querido. nossa cara, É um né? coroa aí que tá nos escutando aí. É, pelo menos senhor. a gente sabe que pelo menos o público fiel a gente tem, né? Gostando ou não, meu querido, você tá dando audiência pra gente. Um grande abraço. Terça que vem, a partir das 8 horas, estaremos ao vivo novamente. Então vamos continuar aí, quer dizer, começar e continuar nosso grande bate-papo aí de hoje. Hoje temos dois convidados mais que especiais, Luiz Renato e Michael Martins do Coletivo nossa Rock. parceira, Rosângela Comunari, do Sarau Alternativo. Então, comece as perguntas aí. E, Luiz Renato, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Como é que começou o Coletivo Rock? Como é que é? Qual foi a origem do Coletivo Rock? Na verdade, o coletivo ele veio de um projeto que foi um pouco breve, de uma TV comunitária que nós fizemos em Duque de Caxias, a Caxias TV. Um abraço lá para a galera da Caxias TV, o Rock Baixada. E eu sempre costumo falar que projeto tem prazo de validade, mas a amizade eu acho que não, a amizade é para sempre. Como a gente não estava muito alinhado lá com algumas coisas que estavam acontecendo, o projeto lá acabou, que foi uma pena, continuo gostando das pessoas lá do mesmo jeito. E o meu filho, Guilherme, que sempre acompanha, vocês conheceram lá no evento da Geo Rocha. Conheço, já tá na pista, né? Isso aí, molecão, 11 anos, meu diretor, ele que me dirige, fala se tá bom o enquadramento, se não tá, um fenômeno na parte do visual. Limpa a baba que tá escorrendo no queixo. Eu amo esse garoto. E ele deu a ideia de colocar o coletivo, chamei o Michael, chamei a Cíntia daqui. Luiz, há quanto tempo foi isso? Esse nosso projeto ele está fazendo 1 ano, se a gente for contar com o Rock Baixada. Onde eu vim conhecer o Michael, onde eu pude convidar ele para participar aqui conosco. E quais foram as primeiras pedras no caminho? Isso é, se rolaram pedras no caminho. Olha, a maior pedra que existe no caminho é a dificuldade de execução, porque é um exército, às vezes, de 2, 3 homens, sabe? É a vontade de fazer. Você faz com recurso próprio, você não tem um retorno, você faz porque gosta, você faz no intuito de ajudar. O lance que nós fazemos, né, Michael, é divulgar a banda de que forma? A banda tem 500.000 filmagens dela tocando nos eventos e tudo mais e tal, mas nós percebemos que não existe alguém fazendo uma entrevista, querendo saber sobre a banda, querendo conhecer a história da banda. E isso para a banda é muito importante. Tanto que é muito acessível. Sempre quando a gente chega, a gente quer gravar uma entrevista contigo, não, vem cá e tal, eles se mobilizam, vem rapidinho, faz. Até o Milton apareceu aí, cara, foi a primeira entrevista que nós fizemos lá no outro projeto. Foi o Milton, foi com a Adrena, na gravação deles lá, e depois veio, a gente vai conhecendo. E eu sou peregrino mesmo, eu vou num lado, vou no outro, num dia eu estou em Campo Grande. Cara, eu vejo esse cara no Facebook, ele tem todas, Vitor. Ele é onipresente, né? Cara, tá mais do que Deus, tem todas. Nem tanto. Luiz, você falou sobre incentivos que vocês não tiveram, né? Não tem ainda. E qual foi a estratégia que vocês usaram? Porque vocês agora, vou até pular no M, já vou engatar na Semana Municipal. Se for uma pergunta muito isso, o melhor de falar é o Michael. Como é que surgiu assim essa tomada de força, já para vocês alcançarem essa conquista, que isso é uma grande conquista? E queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente, porque depois a gente faz até um paralelo aqui com o Niterói. Niterói pede socorro em relação a isso, sabe? Eu não sei se vocês acompanham a cena
rock underground de Niterói e a gente está carente de incentivo. Então, Ó, você é muito passou, ó. importante o depoimento de vocês aqui para a galera. Você passou a bola para mim, mas para falar sobre Mesquita especificamente, cara, que eu cheguei a Mesquita através do Erinaldo Peixoto, um grande amigo que me apresentou o Michael, porque aí já o Michael vai poder destrinchar, explicar direitinho o que aconteceu. Fala aí, mano. A questão da Semana do Rock foi um trabalho de muito tempo, assim, que aconteceu em Mesquita. Porque Mesquita já tem uma tradiçãozinha no rock, depois eu vou contar um pouco melhor sobre isso. Mas a gente conseguiu essa parceria por conta de uma lei, né, de incentivo ao rock lá de Mesquita. E essa lei a gente colocava que a gente precisava de uma semana para comemorar a Semana do Rock, né? E ela se passaria justamente no mês de julho, por volta do dia 13, né? Para a gente poder ter uma semana que fosse dedicada totalmente ao rock, que é uma questão significativa para a cidade de Mesquita. Tem uma questão histórica envolvendo Mesquita com o rock, entendeu? Até pelo tempo da cidade, né? A cidade cresceu basicamente junto com o rock and roll, assim, de movimentos lá que foram um dos maiores movimentos de um bom tempo assim na cidade. A gente vai destrinchar isso, a gente vai destrinchar. Então, Michael, daqui a pouquinho a gente quero saber mais sobre essa lei aí, que é muito bacana, muito Legal. importante. A gente estava comentando sobre uma lei que incentiva o rock and roll lá em Mesquita. Isso, fala um pouquinho mais sobre essa lei, como é que ela foi feita e qual o tipo de incentivo que ela promove. O que acontece? Para entender mais ou menos como funciona a lei lá, tem que entender um pouquinho a questão mais histórica de Mesquita. Porque Mesquita é uma cidade jovem, né? Tem basicamente 15 anos, e o rock já tem uns movimentos lá, antes de Mesquita ser uma cidade mesmo. Na época era pertencia a Nova Iguaçu, já tinha alguns movimentos ali, tipo Caminho do Rock, que é um movimento conhecido, que o Plant Ramp já tocou lá na época, assim, sem totalmente desconhecido, isso estou falando aí meados dos anos 90, por aí, ou até antes. E logo depois a gente teve um movimento que foi dado como um dos grandes movimentos, um dos maiores pontos de rock do Rio de Janeiro. Foi a Passarela do Rock, né? Reunia cerca de 2.000 pessoas num viaduto, basicamente, assim, na descida de uma passarela, né? E aglomeravam toda semana, basicamente 2.000 pessoas estavam ali reunidas para ouvir rock and roll independente. As bandas tocavam em cima do caminhão, foi um movimento urbano mesmo, assim, sem incentivo de nada e tal. E isso foi por volta de 2001, né? E a passarela durou bastante tempo e foi acabando uma questão assim de falta de incentivo na época do poder público, né? Que não dava assistência, não dava banho químico, não dava nada que... É um filme tão repetido. Tão repetido, né? Reprimia, né? Exatamente, acabava reprimindo, porque acabava tomando uma proporção muito grande e tomava alguns espaços que outros grupos não aceitaram muito esse domínio do rock and roll ali na cidade. E a coisa foi finalmente acabou, até que acabou a Passarela do Rock, tentaram fazer em outros locais e não deu muito certo. E em 2013 a gente teve essa ideia lá, né, do camarada Rodrigo Finco, meus amigos estão junto com a gente lá, Paulo Vitor, de fazer o Dia Mundial do Rock, foi em 2013. Falou assim, pô, a gente precisa comemorar o Dia Mundial do Rock. A gente colocou como tema, a gente estava fazendo um debate sobre extermínio da juventude na época, porque tinham acontecido algumas coisas na nossa cidade lá, algumas situações ruins lá de extermínio de juventude. A gente falou assim, pô, a gente pode fazer um evento de rock e levantar essa bandeira de importância pra galera e tal. E a gente conseguiu fazer o Dia Mundial do Rock, conseguimos arrecadar alguns valores de outro aqui, tipo patrocínios pequenos, chamamos bandas e fizemos um festival com 9 bandas, se eu não me engano, mas foram 9 bandas independentes, e lotamos o Paço Municipal, assim, cerca de 4.000 pessoas. Foi um negócio estrondoso, assim, que a gente não imaginava. Você falou que o rock and roll, né, sofreu rejeição de outros gêneros. Não de outros gêneros, outros grupos, assim, né, no E o geral, que modo eles geral, alegavam? né? Só pra gente saber, entender Que é legal, alegava que estava tomando um espaço público que, às vezes, assim, por exemplo, como era uma passarela, tinha algumas igrejas que eram perto, que o pessoal passava lá e falava, pô, esse pessoal do rock aí, não sei o que, enfim, essas coisas que você aquelas sabe igrejas que vêm que fazem exatamente, esse bem pessoal alto, com o microfone na outra, essas, né? exatamente. Parece que Deus é surdo. E aí começaram a desencadear um monte de coisa. Depois do Dia Mundial do Rock, que foi em julho, logo em outubro, se não me engano, teve o Festival Rock Fence, né? Foi lá em Mesquita, no mesmo local que a gente fez no dia 13 de julho, e acabou Mesquita virando meio que um foco ali, né? Quer dizer, vocês conseguiram mostrar que público tinha. Bastante. O primeiro passo é mostrar que tem público, mobilizar o poder público sobre a questão. Aí, quando a gente começou a pensar, a gente falou, pô, a gente precisa oficializar essa coisa.
Aí começamos a escrever, eu, Rodrigo Vinho, Paulo Vitor, escrevemos e falamos assim, a gente precisa montar uma lei do Municipal do Rock. A gente falou assim, não, vamos botar um dia mundial do rock, vamos fazer uma semana. Vai ser uma semana do rock, final de semana todo só pra gente. E essa lei determina o quê? Que todo ano Mesquita ela é obrigada a executar uma semana dedicada ao rock and roll na cidade. Eu quero uma dessa aqui, cara. Eu quero uma filha dessa. Eu quero uma Noemi, igualzinha. desculpa cortar aí. E, cara, a gente faz a maior questão de ir lá, cara, cumprir a lei, porque a gente tem um medo de ser Imagina preso, o cara. sacrifício É um que é, sacrifício enorme lá cumprir essa lei. Agora, dá pra eu fazer mais uma perguntinha? Guilherme? Tá? Não, mas ainda... É, porque agora eu fiquei 3 minutinhos e traumatizada, meio. né? Minha estreia aqui, já falei pra caramba. Podia dar um exemplo do que rolou? Parece que 2014 foi a primeira edição dessa semana. Então. O que rola exatamente? Faz a gente visualizar a semana, a gente aqui do outro lado da força, tá querendo saber um pouquinho mais, né? Vamos lá. Quem sabe a gente rouba ideia pra gente também, né? Não Logo depois da é? aprovação na Câmara, por unanimidade, né, quando a gente mandou para a Câmara de Vereadores lá de Mesquita, eles aprovaram por unanimidade e a gente já começou a pensar a Semana do Rock 2014. Falou, ó, a gente precisa montar. Aí recebemos, acho que cerca de 280 bandas inscritas na época, de todo lugar. Recebemos até banda de Los Angeles se inscreveu. Uau! Sem sacanagem. Banda de Los Angeles. E de São Paulo, muita gente, só que a E gente. eu tirando onda com bola de mim. São Paulo. Teve bastante banda de muito lugar. Só que a gente, assim, conseguiu fazer a lei, só que o recurso nosso não era um recurso, a gente não tinha patrocínio. Muito patrocínio que a gente teve, o único apoio foram pouquíssimos, assim. Que a gente conseguiu através da prefeitura, conseguiu algumas empresas que ajudassem a gente com algum recurso mínimo, né? Para poder a gente estar fazendo pelo menos uma estrutura de palco, de som e uma ajuda de custo para as bandas, né? E aí foi mais ou menos o que a gente conseguiu e o resto foi tudo parceria, com o coletivo rock, enfim, diversos, tipo, o Rock no BF, que era um coletivo muito bacana lá que rolava em Mesquita de eventos também independente, que virou na Marca Produções depois. Mas Enfim, como muita era gente. esse calendário? Então, aí a gente começou a montar, a gente, falou assim, a gente conseguiu as datas em julho, foi no final de julho que a gente conseguiu fazer, e fizemos uma curadoria, assim, montamos uma equipe de curadoria e ouvimos 280 bandas, assim, incansavelmente, todos os dias a gente ouvia, foi montando as Eu grades. conheço alguém assim. Eu acho que eu entendo. É bacana, né? Fomos montando a grade e executamos, assim, não tem muito mistério, não. Sim, mas eram shows em vários bairros. Não, foi tudo. É o passo municipal, Em frente à prefeitura. Em frente à prefeitura mesmo. É um tem lugar fixo. Ela tem um passo assim aberto. Uma praça muito grande. Muito grande mesmo. A gente colocou um palco lá e a galera chega E a média de quantos shows por dia? Foram 6 shows por dia. No último dia foi 5. Foi o dia do metal, a gente fez um dia pesado. E existe algum incentivo às bandas que participarem ou é apenas exposição dos talentos? Não, a gente dá ajuda de custo mínimo, assim, quando consegue. Alimentação. Consegue alimentação. A gente conseguiu alimentação pra galera, algumas ajudas de alimentação, bebida, banheiro químico que a gente colocou pra galera. Assim, o mínimo que a gente conseguiu fazer. Esclarecer que isso não é o que a gente que faz eventos, né, gostaria que acontecesse. A gente queria que isso é a uma banda coisa ganhasse pro seu trabalho. A gente Claro. reconhece que a banda está fazendo o seu trabalho. Mas quando se consegue ajuda de custo, cara, eu dou graças a Deus, eu consigo ajuda de custo para uma banda, entendeu? Mas Graças evento- a Deus, porque a mas gente não evento trabalha de gratuito. graça. A gente não Não tem paga. banda trabalha de Eu graça. falo por parte de banda, né? Não pagando pra tocar já O Guilherme também já é tem uma banda, coisa já. mínima. Mas eu digo não pagar pra tocar, Milton. Nem questão de você ter que vender ingresso, não, porque isso. Até já puxaram aqui um papo no Facebook. Milton não pela é gente. Michael, o Milton tá ali no Facebook. O Milton tá em casa lá, tá de patrão. O Milton tá lá ouvindo Mas lá. Não digo nem essa questão porque a gente sabe que ainda rola e tudo mais. Muitas bandas são contra, minha banda também sempre foi contra, mas às vezes quando você toca de graça, só pelo espaço, é bacana, lógico que é bacana, mas mesmo assim você ainda paga passagem. Guilherme, sabe qual é o lance? A banda, quando ela sente que é verdade, que ela vai num evento que é gratuito, que não é cobrado nada, sabe que ninguém está se beneficiando com isso, a banda vai. Dificilmente a banda fala que não vai, mesmo que ela tenha o custo de ir, de pagar passagem, de gasolina, seja o que for, ela vai, porque ela sabe qual é o lance verdadeiro. Você falou um ponto muito importante, o lance da verdade do evento. Isso aí. É a intenção do produtor, né? E vamos continuar com esse papo depois dessa banda aqui, ó. Urban Hate, pouco tempo.